da igreja em Éfeso escreve. Então olha para mim, queridos. A Bíblia fala que na cidade de Éfeso tinha uma igreja. E essa igreja, ela era uma igreja de Deus. Porém, essa igreja, ela foi atacada pelo esfriamento. O povo daquela igreja começou a se esfriar. O povo daquela igreja começou a perder o primeiro amor. O povo daquela igreja estava ficando fraco. Então Deus, Ele manda uma carta através do anjo para abrir os olhos da igreja. Então por isso que a carta foi enviada para aquela igreja. E ela começa a dizer assim, ó: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas, os anjos, os candeeiros são as igrejas. Então Deus, pessoal, Ele conserva anjos dele na igreja dele. Quem é esse que conserva na mão? É Jesus. Glória a Deus. Jesus está aqui. E é Jesus que conserva a igreja com os anjos dele. Então, naquela igreja foi direcionada uma carta do próprio Jesus. E diz assim, ó: eu conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmo declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Nossa, você não vê tanta gente escandalizar o cristianismo? É tanta gente que diz ser de Deus, de Deus, de Deus, e a pessoa com aquela simplicidade, aquela fé bonita, ela pega e acredita. Porém, quando a pessoa vê que não é nada daquilo, ela se abala. Mas mesmo assim ela resiste. E isso que estava acontecendo nos dias de hoje aconteceu com aquela igreja. Deus via que aquela igreja era uma igreja perseverante. Olha só quantas lutas você passa, prova, dificuldade. Tem dia que você acorda mais triste do que feliz. Tem dia para você que você começa o dia mal e termina o dia mal. Você vê que são tantas coisas que é para afastar você da igreja. Mas a Bíblia está dizendo que você resiste tudo isso, porque Deus conhece a igreja. A igreja é de Deus e Deus te conhece. E a Bíblia vai dizer assim, ó: e tens perseverança, e suportaste prova por causa do meu nome, e não deixastes esmorecer. É porque você ama Jesus, você confia no nome de Jesus. E acontece, pode acontecer o que for, você está sempre ali lutando, buscando, lendo a Bíblia, vindo para as tuas campanhas. Mas aquela igreja, ela com o tempo da luta, diz assim, ó: Deus fala: eu tenho porém algo contra a igreja. A igreja, ela abandonou o primeiro amor. É aqui que está o problema, gente. Porque quando você está no primeiro amor, você não olha para nada. Quando você começa a olhar defeito, quando você começa a olhar para um, para outro, para aquilo, porque todo lugar vai ter os seus defeitos. É claro que viver num ambiente que não tem problema é legal. É legal. E com o passar do tempo, você vai conhecendo a igreja. Mas quando você está no primeiro amor, que você chega na igreja, você começa a ver que você não olha para ninguém. Você não olha para bispo, você não olha para obreiro, você não olha para obreira, você não olha para pastor, você não olha para ninguém.
Você não quer saber se a pessoa caiu ou se ela está de pé. Você olha para Deus, você vai seguindo com Deus. E Deus viu que aquela igreja estava a ponto de cair. Por quê? Porque aquele povo tinha perdido o primeiro amor. Daqui para frente, aquele povo ia se perder, porque eles já não tinham mais o primeiro amor. Então quando eles iam para a igreja, eles começavam a reparar tudo. Eles não iam mais assim, por mais que eles eram perseverantes, por mais que eles suportavam tudo por amor a Cristo, mas eles iam para a igreja e começavam a ficar vendo defeito. Aquela obreira não me cumprimentou. Olha o que fizeram com o bispo. Mas o bispo é muito bom. Mas não sei o que é. Mas é isso. Mas é aquilo. Então quando a pessoa ela começa a perder o primeiro amor, ela vai se esfriando. E é isso que você não pode deixar acontecer na tua vida, é você se esfriar. Já não basta nossas lutas, porque a gente vai ficar olhando para as coisas que podem nos esfriar a ponto de tirar a nossa salvação. Então, gente, o que Deus pede nessa manhã para a igreja é para que a igreja volte ao primeiro amor, volta a orar, volta a buscar, volta, sabe quando a igreja começou, que você chegou na igreja? A igreja é a mesma. A igreja é a mesma. Mas às vezes, com o tempo, você já não se tornou mais o mesmo. Você viu tanta gente entrando, tanta gente saindo, tanta gente machucando a igreja. E talvez mesmo sem você querer olhar, você olhou. Graças a Deus, talvez você não foi para o mundo. E nem vai. Você perseverou. Mas quando você olha para você, você vê que você já não é mais o mesmo. Tinha campanha de uma coisa, você vinha. Tinha campanha da outra, você vinha. Se eu marcasse culto 3 horas da manhã, você estava aqui. Mas por quê? Porque a pessoa estava no primeiro amor. A pessoa orava, a pessoa jejuava, não tinha dor na perna, não tinha cansaço. Ela sempre estava ali. Ela estava cheia de problema, e ela cheia de problema ainda ajudava os outros. Então aquela igreja, pessoal, estava a ponto da pessoa ficar caída. Porque assim, de tanto que a gente começa a olhar para tudo, aí entra uma coisa, pessoal. Eu estava conversando com a bispa. Eu acho que todo mundo que está dentro da igreja precisa ter um bom comportamento. Porque o mau comportamento coopera para que a igreja enfraqueça. Você entende? Eu tenho que entender qual é a minha posição. Eu sou bispo, eu tenho que ter postura. Eu tenho que ter postura. Porque dependendo de uma má postura minha, eu posso mexer na fé de alguém. O obreiro é o obreiro, ele tem que ter postura. O pastor é pastor, ele tem que ter postura. O membro, ele é membro. Você tem que ter postura. Por quê? Porque assim, às vezes tem uma pessoa que já está passando luta. Ela já está passando prova. Ela já está passando por uma dificuldade. E eu vou falar uma coisa. Eu olhava para muitos bispos e eu falava, se ele chegou, eu também vou chegar. Então aquela postura boa daquele bispo me dava força para mim continuar. Mas e se aquele bispo caísse? Além dele sofrer, ele ia mexer com a minha fé, porque eu me espelhava nele. Quantas pessoas você se espelhou que quase você caiu? Você falou, meu Deus, não acredito que está fazendo isso. Você está entendendo? Então a gente tem uma responsabilidade de ajudar as pessoas na fé. Só que o ser humano é falho, pessoal.
O ser humano, ele é falho. Então a gente não pode olhar para ninguém. Não espere que muitos da tua família vão te apoiar vindo na igreja. Muito pelo contrário, às vezes eles são mais usados pelo mal para tirar você da igreja do que mandar você vir para a igreja. É a arma do diabo, é a arma para tirar o primeiro amor. É a armadilha. Você quer ver uma coisa que acaba com o primeiro amor? Fofoca. É um falatório. É uma conversa. Você tem que ter estrutura. Então Deus falou para aquela igreja: olha, eu só queria uma coisa, que vocês voltassem como vocês eram comigo, porque eu tenho falta daquela época. Eu sinto falta de quando você me buscava de madrugada. Eu sinto falta quando você olhava para mim, você não olhava para A, para B, para C. Você não olhava para ninguém. Quantas vezes você, numa situação pior do que você está, você nunca mexeu no seu dízimo? Nunca. Você estava passando fome e você era fiel. Mas não era por causa do teu dízimo, é porque você estava no primeiro amor. Você tinha... E vou te falar uma coisa. Essa taxação do Trump, eu preciso te orientar. Cuidado. O Trump não gosta do Lula. Ele não gosta do governo do Lula. E só existe uma forma para derrubar um governo: mexendo na economia. Acabando com a economia, o povo se revolta contra o presidente. E ele está fazendo isso porque ele quer mexer com o Lula. Pessoal, eu não sou Lula, eu não sou Bolsonaro, eu sou de Deus. Eu estou preocupado com o meu país. Tá? Só que assim, eu acho que é muita maldade. Por quê? Porque com esse aumento de taxa, o Brasil não vai conseguir vender. Então os 3 primeiros meses, todo mundo vai achar que está maravilhoso, porque os preços vão cair. Vai cair o preço de tudo. Todo mundo vai comer bem. Vão ser 3 meses assim. Só que depois de 3 meses, vai mexer na economia do país. E eu estava falando com um pastor que ele é advogado, ele é contador e ele tem todos os trâmites sobre isso. Ele diz que vai ser o pior Natal do Brasil. Porque muita gente vai sofrer. Você está entendendo? Então a gente precisa cuidar da nossa igreja. A igreja não aguenta mais uma pandemia. Por isso que a gente tem que ter responsabilidade com a nossa igreja. Você está entendendo? A igreja, ela passou por uma pandemia. A igreja até hoje sofre com a pandemia. Você está percebendo que as coisas estão ficando difíceis? Você está percebendo? Então assim, não compra, espera, não faça dívida e espera. Eu preciso, como líder espiritual, orientar vocês. E ora pelo país. Ora. E assim, o Lula não pode ficar batendo de frente, que é isso que eles querem. Ele fica batendo de frente, a gente não tem força para brigar com os Estados Unidos. Eles são muito fortes. A gente não tem uma economia sustentável. Não tem. Então tem que orar para Deus, dar sabedoria para o Lula. E assim, pessoal, a Casa Branca não atende o Brasil mais. Eles não atendem mais o Brasil. O vice-presidente, Geraldo Alckmin, ele liga todos os dias para a Casa Branca. Todos os dias. Eu tenho essas fontes, tá? Todos os dias ele liga para a Casa Branca. Eles não atendem. E sabe o que eles falam nos Estados Unidos? Que já é tarde demais. Então você não sabe o que a igreja vai passar, o que nós vamos passar. E se você chegar aqui, a igreja está fechada.
Então quando a gente fala, pessoal, cuidado, não esquece da igreja. Não esquece. Eu estou me formando, eu quero trabalhar. Eu falei com a bispo que eu vou ser médico de face. Então eu vou ser médico de face, vou deixar todo mundo aqui bonito. Opa! Vai ser botox, preenchimento, vai demorar um pouco. Eita! Eu quero ajudar, a bispa também está querendo trabalhar. Eu quero que vocês prosperem, só para a nossa igreja ser uma igreja sustentável. Por quê, bispo? Bispo, pode acontecer? Pode, gente. Pode mexer com a estrutura? Pode. Lembra que eu falei domingo, gente? Se todo mundo daqui, todo mundo com amor, separar uma oferta de R$40. Você lembra quando você estava no primeiro amor? Todos os votos você fazia, todos os votos você pegava. Às vezes você deixava de fazer algo para você e você fazia para Deus. Você ajudava. Às vezes você tinha pouquinho, e o pouquinho que você tinha, você ajudava. Então assim, igreja amada, vamos voltar ao primeiro amor. Não esquece da tua igreja. Não esquece. Vamos cuidar da casa do Pai. Vamos cuidar da nossa vida espiritual. Vamos evangelizar. Muitas pessoas não estão preparadas para passar por luta. Então o povo vai, que bênção! Vai comer carne, vai ter picanha, vai ter fruta, vai ter tudo. Por quê? Porque eles não estão conseguindo vender lá para fora. Para eles não perder o produto, eles vão jogar o preço. Eu prefiro ganhar pouquinho, mas ganhar do que perder. Então vai abaixar tudo. Quem está entendendo? Isso vai ser uma. Mas aí eles vão. O financeiro vai cair. Então eles vão mandar embora. Manda 1.000 ali embora, 3.000 ali, 4.000 ali. Entende como vai ser? Aí vai ser agosto, setembro, outubro, novembro. E no Natal, que é para ser uma coisa boa, mas ele levanta a mão em nome de Jesus. Deus vai guardar o povo dele. No nome de Jesus. Independente se você é direita ou esquerda, Lula, Bolsonaro, a gente para com isso. Ora pelo teu país, ora pelo Brasil, ama o Brasil. Fala para Deus, Deus dá sabedoria para o Lula, porque ele está lá, ele precisa. Se fosse o Bolsonaro, ele manda se jurar pelo Bolsonaro. Então é o Lula que está lá, dá sabedoria. Pessoal, o PIB maior dos Estados, o maior PIB é dos Estados Unidos, eles têm controle. Você viu que ele acabou com o Irã? Só com uma bomba que ele soltou lá. Você já viu que parou de falar de Irã? Você já ouviu? Porque só os Estados Unidos tinham uma bomba que afundava o território lá e chegava onde estava tudo. E ele falando, para. Ele foi lá e deu ordem. Soltou uma bomba lá, acabou com tudo. Parou. Agora esse homem também está bem perturbado, esse tronco.